Saúde e paz, sou o diácono Alberto e esta é a nossa lição de número 16 e hoje nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, nós estaremos estudando o capítulo de número 10 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E nestes 21 versículos, amados, o apóstolo Paulo, ele fala de como os judeus, eles rejeitaram a justiça de Deus, que é Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz que a pedra de tropeço, na qual os judeus caíram, é Jesus. E eles não creram no Messias, porque o Messias, Jesus, ele não correspondia às expectativas que ele tinha em relação a ele, E nesta época, o domínio romano sobre Israel, agora denominada Palestina, ela começa 63 anos antes do nascimento de Jesus. E nesses anos que antecedem o nascimento de Jesus, destacava-se, o governo de Herodes, que nasceu em 73 a.C. e morreu 4 a.C., E o principal ingrediente desse povo, que o alimentava e sustentava em todos os seus empreendimentos, era a esperança de que viria, um Deus criador, salvador entre eles, E a proclamação de uma figura ungida por Deus não era uma novidade, O que foi difícil deles aceitarem foi a descrição, do perfil desse Messias ungido, E essa característica, querido, ela sempre foi mantida através dos séculos, na pregação dos profetas, Só que o evangelista Mateus, ele resgata a memória da pregação de Isaías, E ainda hoje, algumas pessoas, elas tropeçam em Cristo, porque a salvação pela fé não faz qualquer sentido, para elas. Penso que eles devem descobrir seu próprio caminho até chegar a Jesus, até chegar a Deus, ou que o próprio Deus, ele vai desconsiderar todos os nossos pecados praticados, E eles também, outros tropeçam em Cristo, porque hoje os valores, divinos, eles são bastante opostos aos que vivemos hoje no mundo, Então muitos tropeçam, porque Cristo, ele requer humildade, porém, muitos não estão mais dispostos a se humilharem na presença do Senhor, Porque o Senhor, ele exige obediência, mas a maioria das pessoas, que estão no mundo, eles se recusam a colocar sua vontade à disposição de Cristo. E o apóstolo Paulo, que era judeu, ele adverte e fala sobre a sua linhagem como um judeu. Ele faz uma advertência: acautelai-vos, cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, assim diz o apóstolo Paulo, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor
de Cristo. Isso que o apóstolo Paulo, ele diz, né? E por que os judeus, eles rejeitaram a justiça de Deus? Vamos entender um pouco melhor, vamos ler o capítulo 10 da carta escrita aos Romanos. Diz assim: irmãos, o bom desejo no meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que crêem. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirás ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías, ousadamente, diz: fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde
e contradizente. Eles rejeitavam, os judeus, eles rejeitavam a justiça de Deus. Eles rejeitavam o Messias. E o apóstolo Paulo, ele faz um questionamento nesse versículo 10, nesse capítulo 10, versículo 1, ele faz um questionamento, ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ele fala isso para os irmãos dele que eram judeus, e ele pergunta: o que acontecerá aos judeus que creem em Deus, mas não em Jesus? É uma boa pergunta, não é? Se creem no mesmo Deus, não serão salvos? Já que Deus é um só, né? Hoje nós sabemos que existe um só Deus, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, um Deus só, né? E se houvesse esta possibilidade, né, de eles serem salvos por o Deus Criador, né, Paulo não teria se esforçado e sacrificado tanto para ensinar aos judeus a respeito de Cristo, querido. Jesus, ele é a plena revelação de Deus. Não podemos conhecer o Pai se não for, né, por intermédio do Filho. Deus, ele encarregou Jesus, né, de uni-lo, né, a seu povo. Não existe outra maneira de chegarmos a Deus. Os judeus e qualquer outro povo, eles devem encontrar a salvação por intermédio de Jesus. E como o apóstolo Paulo faz, né, devemos orar, a fim de que todos os judeus eles possam ser salvos e carinhosamente partilhar com eles as boas novas. Porque eu tive conversando com um judeu, uma senhora, né, judia, e ela disse que os livros podem ter sido alterados, que foram escritos por homens. Eu falei: não, nós cremos na lei de Moisés, né? Ela disse que conhece bem a lei de Moisés. Eu falei: nós cremos na lei de Moisés, mas nós cremos no Novo Testamento, nas boas novas. Isso, os profetas já diziam sobre Jesus, sobre o Messias, como foi lido aqui, né? E ela: tudo bem. Mas em vez de viver pela fé, né, além de observarem a lei, os judeus, eles guardavam costumes e tradições, querido, a fim deles serem agradáveis aos olhos de Deus, né? Os costumes que eles guardam de forma a eles serem agradáveis, né, aos olhos de Deus. Mas o esforço humano, queridos, mesmo que sincero, nunca poderá substituir a justiça que Deus nos oferece através da fé. E a única maneira de alguém alcançar a salvação por seus méritos é sendo perfeito. Mas isso é impossível. Então, não podemos apenas estender nossas mãos vazias e receber a salvação como uma dádiva divina. De duas maneiras, queridos, Cristo tornou realidade todo o propósito da lei. Ele cumpriu o objetivo dela ao realizar toda a vontade de Deus na terra. Mas também foi o fim da lei como base de justificação, porque ela era impotente para salvar-nos. A lei não poderia nos salvar,
Nós vemos isso no versículo de número 4, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, foi findada a lei, né? Não poderia mais salvar, não pode mais salvar o homem, depois da vinda de Jesus. E para que uma pessoa, queridos, ela pudesse ser salva pela lei, ela teria de observá-la com perfeição, sem ter pecado sequer uma única vez, porque Deus nos deu a lei, sabendo que ninguém seria capaz de cumpri-la. São 615 leis, como já estudamos aqui em aulas passadas, né? Sendo 248 só de que o judeu não pode fazer, 365, uma para cada dia do ano, daquilo que o judeu não pode fazer, né? E para que uma pessoa lá pudesse ser salva pela lei, ela teria que observar com perfeição, sem ter pecado sequer uma única vez, que é muito difícil, porque, né, Deus nos deu a lei, ele já sabia, querido. Ele já sabia que nós seríamos incapazes de cumpri-las. De acordo com o apóstolo Paulo, amados, uma das razões foi para mostrar às pessoas o quanto nós somos culpados. O sistema sacrificial da lei, queridos, ele preparava as pessoas para entenderem a obra de Cristo, o verdadeiro sacrifício. As leis cerimoniais, elas perdurariam até somente a vinda de Cristo, pois todas elas apontavam para Ele. Daí todos aqueles sacrifícios de animais não mais deveriam existir, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fez uma adaptação do discurso de despedida de Moisés em Deuteronômio. O apóstolo Paulo era um exímio conhecedor da lei de Moisés, né? E ele aplicando a revelação da lei a Cristo, que sendo Deus, nos proporcionou a salvação por meio de sua encarnação. A salvação divina, ela está bem à nossa frente. Deus, ele vem ao nosso encontro, onde quer que estejamos. Tudo o que precisamos fazer é responder a Ele, aceitando a sua dádiva de salvação. No versículo 6 ao 8 vai dizer assim: mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirás ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesses versículos, né? A salvação divina, queridos, ela está bem à nossa frente. Só basta confessarmos com a nossa boca e crermos que Jesus é Salvador. Deus, ele vem ao nosso encontro, queridos, onde quer que nós estejamos. Podemos estar no leito de hospital, podemos estar numa prisão, podemos estar aonde estivermos. Ele vem ao nosso encontro. Se crermos em nosso coração e confessarmos com a nossa boca apenas que Cristo é o Senhor ressuscitado dos mortos, nós seremos salvos. Somente isso. E esse versículo
o versículo, né, de número 11, ele diz que, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Nós não seremos confundidos, porque esse versículo ele deve ser interpretado de acordo com o seu contexto. O apóstolo Paulo, ele não disse que os cristãos nunca ficariam desapontados. Haverá ocasiões em que as pessoas nos decepcionarão e as circunstâncias elas serão muito difíceis. O apóstolo Paulo afirmou que Deus ele manterá sua palavra no acordo de nos salvar. Aqueles que clamarem, né, a Jesus como Senhor, seremos salvos. Ele nunca deixa de atender aos que creem nele, querido. Isso que é muito importante. E nós devemos anunciar a grande mensagem de salvação a nossos semelhantes, para que todos possam responder, né, e conhecer o Evangelho de Cristo. Né? Como os nossos entes queridos e vizinhos, eles conhecerão as boas novas. Como esse evangelho de salvação será conhecido se ninguém pregar? Deus nos convida para tornar a mensagem da salvação conhecida em toda a nossa comunidade, em toda a nossa vizinhança, querido. Pense em uma pessoa que precisa ouvir as boas novas, imagine o que você pode fazer. Então, tome a medida necessária o mais rápido possível. Porque muitos judeus, querido, eles aguardavam o Messias, mas eles se recusaram a crer. Quando Jesus chegou, veio a esse mundo, Deus ofereceu a sua salvação, não mais aos judeus, mas também aos gentios, porque eles o recusaram. E aos que o buscavam, assim, muitos que nunca tinham ouvido falar do Messias, eles encontraram, né? Eles o encontraram. E creram nele. E algumas pessoas que são religiosas, né, eles são espiritualmente cegos. Enquanto outros que nunca estiveram em uma igreja são mais sensíveis à mensagem de Deus. Né? Como as aparências enganam e não podemos ver o coração das pessoas, nós devemos tomar cuidado para não fazer julgamentos precipitados sobre quem irá ou não responder positivamente às boas novas de salvação. Precisamos cada vez mais pregar do Evangelho das boas novas. Devemos anunciar a grande mensagem de salvação, queridos, a todos, aos nossos semelhantes, para que, né, eles possam conhecer do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para os irmãos de Roma, né? Já que os judeus rejeitaram, então nós, os gentios, agora tomamos posse da palavra. Eles tinham uma expectativa. A expectativa deles, né, era de que chegaria ali um Messias, a menção, né, Emanuel, viria ali um Deus Salvador que os libertariam, né, do domínio dos romanos. Essa era a expectativa deles. Eles tinham isso como expectativa, né? Só que a origem de Cristo não foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, né? E assim foi, coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e o Messias veio de forma natural, conforme já estava predito, né? E Mateus narra que
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão com o nome de Emanuel, o que significa Deus está conosco. E assim foi. E Deus estava conosco, está conosco, né? E nós devemos crer na palavra, né? Porque já estava profetizado, né? Há muito já se ouvia falar que o Messias viria. Porque já o rei Acais reinou em Judá entre 736 e 716 antes do nascimento de Jesus, né? E o governo, ele estava já oprimido, né? Já tinha promessa de Natã e o profeta Isaías, ele adverte Acais o seu medo diante da ameaça dos inimigos, de sua atitude de não confiar em Deus, porque essa constatação, ela está registrada também no livro de Isaías, né? E essa atitude não era própria para um servo de Deus, porque a fé bíblica, ela não legitima o medo, né? Então, nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse medo, né? Sobre o medo dos judeus de aceitarem Jesus como Senhor. Não entendi, porque o próprio Jesus diz, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é Senhor de todos, ricos, para todos que o invocam. E é isso que o apóstolo Paulo ele passa para esse povo, né? Que Paulo afirma que nem todos os judeus eles rejeitaram a mensagem de salvação também, mas ainda existem uns que são fiéis. Afinal, o próprio Paulo, que era judeu, né? E assim também como discípulos de Jesus, e quase todos os primeiros missionários cristãos eram judeus, né? Nem todos rejeitaram a palavra, mas ele está fazendo uma advertência no capítulo de número 10 sobre os que rejeitaram a palavra, né? E a gente deve levar em consideração que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que eles estavam ouvindo naquela época? Que o Messias ainda viria, que não existia salvação. Por que eles recusavam o Messias, né? Eles não tinham mais expectativa de que aquele filho, né, do carpinteiro era aquele que vinha para salvar, né? Então, nesse versículo de número 10, ele diz que as escrituras, ela deixa clara, né, que os judeus, eles nutriam uma alta expectativa com relação ao Messias, porque há muito ele já era esperado. E as expectativas que Cristo, não necessariamente ele preencheu num primeiro momento, né? Eles tinham certeza que o Messias ele seria um homem, não um anjo, e também não Deus, simplesmente um homem. E não apenas um homem qualquer, mas um homem, filho de Davi, com base nas promessas da aliança de Deus com Davi.
eles aguardavam o herdeiro, né? O herdeiro de Davi, que estabeleceria um reino eterno. Eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade e influência, que assumiria o poder, destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel e cumpriria, queridos, instantaneamente todas as promessas, né, de reino feitas a Abraão e também a Davi e a todos os profetas. E ao fazer essas coisas, o Messias, ele traria salvação plena a Israel. Porque até mesmo, queridos, até mesmo os discípulos, eles nutriam, né? Os discípulos, de maioria, todos eram judeus. E os discípulos, eles nutriam também tal expectativa. Lucas, queridos, ele diz que eles criam que o Messias, ele inauguraria o reino. Mas o povo, ele achava que ele seria apenas um homem, um filho de Davi. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou dessa expectativa para levantar a pergunta fundamental: seria o Messias meramente um homem? É possível dividirmos essas afirmações públicas finais de Jesus em categorias? Pensemos em Lucas, capítulo 20, 41, 44, com o convite final de Cristo. Porque, a despeito do ódio, né, dos líderes, a despeito do interesse instável da multidão descompromissada, Jesus ainda era um evangelista misericordioso. Apenas alguns dias antes da agonia na cruz, mais uma vez ele esclareceria quem ele é e chamaria pecadores arrependidos a crer. E o apóstolo Paulo, ele está falando sobre essa rejeição, que eles rejeitavam, porque Jesus, ele perguntava: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E ele direcionou tais palavras aos fariseus e aos escribas, enquanto ele podia ser ouvido por todo o povo que ali estava, querido. Né? E os mesmos versículos, eles contêm a resposta dele: filho de Davi. Todos entendiam e esperavam o Messias da linhagem real. E curiosamente, queridos, Mateus, né, ele registra a pergunta com um artigo definido: que pensais vós do Cristo? ênfase acrescentada. Naquele momento, Jesus, né, ele não estava enfatizando a si mesmo, estava simplesmente perguntando: como é que vocês enxergam o Messias? De quem ele é filho? E a resposta foi: de Davi. A compreensão deles parou aí, queridos. Eles tinham uma concepção um tanto equivocada do Messias. Eles esperavam que ele fosse nada mais que um homem com direito adquirido ao trono de Israel. Eles achavam que o trono do Senhor era aqui neste mundo. Não era algo completamente herético ou blasfemo, mas era incompleto. E quando se está tratando da pessoa e obra de Cristo, incompleto é igual a errado. Qualquer judeu teria respondido a pergunta relativa à identidade do Messias da mesma forma, pois
é o Antigo Testamento que ensina em 2 Samuel 7, Salmo 89, Ezequiel 37, e em várias outras passagens, de acordo com Mateus 9, 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Porque Lucas também ele retrata no capítulo 18 que mais tarde o ministério de Jesus, enquanto passava por Jericó, ele encontrou outro cego, e o cego clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então, eles criam que Jesus era filho de Davi, né? E que alguns comentaristas, queridos, eles concluíram que Davi, ele cometeu um erro, como né? Mas, mesmo assim, Davi, pelo Espírito, chama Senhor. E outros, né? Dizem que quando Davi chamou o Messias de seu Senhor, foi por inspiração do Espírito Santo. Né? Então, o que eu quero falar para vocês, querido, nesse capítulo de número 10, é que existiu uma rejeição, né? Uma rejeição por parte dos judeus. E como falamos aqui, isso também nos nossos dias ainda acontece. Muitas pessoas ainda rejeitam ao Cristo, rejeitam a Jesus, pensam que deve descobrir seu caminho até Deus da forma, vinde a mim do jeito que estás. Não. Temos que ir a Jesus sem pecado. Podemos ser pecadores, mas arrependidos, porque somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Porque muitos vão tropeçar, queridos. Muitos vão tropeçar porque os valores que existem hoje no mundo, eles são totalmente adversos aos valores divinos. E para estar com Cristo requer bastante humildade. Mas muitos não querem se humilhar diante de sua presença. E o Senhor, Ele exige obediência, mas quantos se recusam a obedecer? Né? Muitos, hoje em dia, querem fazer do seu próprio jeito, querem fazer da sua maneira. É difícil para os judeus aceitarem, porque eles queriam um Messias ungido que restaurasse o reino de Israel. Mas o próprio Jesus diz que o reino dele não é nessa terra. O reino de Jesus é divino. E assim, eu encerro essa nosso capítulo 10, né? Falando com você que o apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado com os irmãos judeus dele, porque ele mesmo escreve isso nos versículos de 1 a 21 do capítulo 10, dizendo que ele não teria se esforçado e se sacrificado tanto para ensinar aos judeus a respeito de Cristo, se Jesus não fosse o Messias Salvador. E Jesus, ele é a plena revelação de Deus. Não podemos conhecer o Pai se não for por intermédio do Filho. E Deus, ele encarregou Jesus de unir o seu povo novamente.
porque até então estávamos mortos, nossos pecados e delitos, se Jesus não tivesse vindo para nos salvar, nos redimir e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te guarde e te proteja, que você tenha uma boa noite de sono, que Deus te ilumine, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.